Olá, senhores. Na data de hoje, nós entramos na terceira e última parte do programa de Direito das Obrigações, uma vez que nós já estudamos as modalidades de obrigação, com a sua forma de pagamento natural. Então, já vimos todas as modalidades de obrigações, já vimos as formas de pagamento e já vimos os meios indiretos de cumprimento da obrigação, que começamos aí com a consignação e pagamento até a remissão das dívidas, que foi a última apontada. Agora entramos, portanto, na terceira etapa. Você já teve o pagamento direto ou o cumprimento espontâneo da obrigação. Então, houve ali o cumprimento espontâneo, o senhor foi até um local, fez a compra e venda, efetuou o pagamento do valor, recebeu o bem. Aí nós dizemos que houve o cumprimento espontâneo da obrigação. Era uma obrigação de dar coisa certa, o cidadão entregou o bem e o senhor fez o pagamento em dinheiro ou pelo cartão da coisa ajustada, no tempo, na forma e na maneira que foram ajustados. Então aí você tem a chamada extinção natural da obrigação. Natural por quê? Porque ela se consolida, né? Pode ter sido uma contratação que o senhor fez online. O senhor fez a contratação online, fez o pagamento, chegou o bem, está extinta a obrigação. Não vai ter uma sobra de alguém se tornar credor de outrem, porque o que cada um tinha que cumprir em termos de obrigações assumidas, cumpriu. O senhor tinha o dever de pagar, o senhor pagou, a outra parte tinha o dever de entregar o bem e ela o fez. Então, essa é a forma de extinção natural dos contratos, com as modalidades de pagamento já prefiguradas em lei que nós já estudamos. Agora, depois nós estudamos ainda os meios indiretos de cumprimento da obrigação, de extinção da obrigação. Consignação, subrogação, novação, confusão, compensação, dação, imputação. Vimos todas as formas até a remissão de dívidas. Passamos por todas as modalidades de meios indiretos de execução de obrigação. Por que a gente chama de meio indireto? Porque não é efetuado pelo pagamento e ainda assim, de alguma forma, o senhor deu cumprimento à obrigação. Por quê? Porque o credor aceitou receber de uma outra maneira, ele aceitou receber em bens e dar a quitação da obrigação. Então, houve a extinção, mas não é uma extinção natural. Por quê? Porque não era objeto contratado, não foi da forma contratada, no modo desejado. Então, houve uma alteração nessa obrigação assumida a princípio, tá? Então, nós temos os meios indiretos de extinção das obrigações que nós estudamos. E agora existe a possibilidade, cada vez mais crescente, diria eu, nesses momentos que nós vivemos, nessa situação peculiar, do inadimplemento, do descumprimento das obrigações. E quando, né? Ou, e se, em tal hipótese, ele não paga espontaneamente e nem dá nenhuma outra alternativa de extinção de pagamento. Aí você vai ter exatamente o inadimplemento da obrigação. Então, o inadimplemento, porque a regra é que toda obrigação seja cumprida. Afinal, se o contrato faz lei entre as partes, é a chamada pacta sunt servanda, que nós aprenderemos ao tratar em contratos, se o contrato foi estabelecido pelo senhor, o senhor concordou com os termos dele, nada mais correto que dê cumprimento a isso. Então, respeitar o contrato é uma condição mínima das relações de convivência. Por isso que eu falo que nós teremos um acréscimo aí de demandas e de problemas, porque essa relação de convivência ela não vai passar por um aspecto tão positivo assim numa situação de pandemia, em que muita gente não tem condições, porque foi demitido, ou porque não está entrando dinheiro, ou porque a empresa está fechada, de dar cumprimento às suas obrigações. Então, tá aí. Inadimplemento da obrigação é o descumprimento da obrigação. Senhores, a obrigação ela pode ser descumprida de forma absoluta, não cumpre obrigação nem no tempo, nem no modo, nem na forma adequadas, ou quer estabelecer novas regras, então novas regras não é cumprimento de obrigação. Aí você tem o chamado descumprimento absoluto ou inadimplemento. Nós temos também o chamado inadimplemento relativo, que é a mora, quando você atrasa o pagamento, né? Então, quando você atrasa o cumprimento da obrigação, mas ainda há a possibilidade, sim, dessa obrigação ser cumprida.
com alguns acréscimos previstos em lei, mas há a oportunidade dela ser cumprida. Nós temos, todavia, um caso excepcional em que as obrigações de contratos podem não ser cumpridos. E não vai configurar nem culpa do devedor, nem culpa do credor, e sim um acidente, que são os casos fortuitos, o chamado caso fortuito ou força maior. Então, para isso a gente vai dedicar aí todo um tempo para tratar do assunto caso fortuito e força maior, porque já foi determinado, por exemplo, em alguns tribunais, que a Covid não é caso fortuito nem força maior. Ora, se ela não é uma possibilidade de descumprimento sem ônus, Marilena, o que é isso, descumprimento sem ônus? Gente, quando você descumpre um contrato ou descumpre uma obrigação, já está implícito na cabeça de vocês, vamos deixar isso bem claro para facilitar para vocês e pegar um exemplo, do exemplo eu vou para a doutrina. Os senhores têm aí o vencimento de uma determinada prestação, academia, que os senhores não estão frequentando. Os senhores não estão frequentando a academia, vence o boleto. O senhor deixa de pagar, mas o senhor está deixando de pagar porque não tem dinheiro em razão da Covid. Perfeito, olha a confusão, o cidadão vai exigir. Mas a academia dele não está aberta. A academia dele não está aberta porque ele não pode abrir. Por conta do quê? Do Covid. Aí vem o tribunal e fala, não, Covid não é forma de caso fortuito. Como é que a gente resolve essa situação? Vai dizer que você tem que pagar a academia fechada sem usufruir de serviço? Isso é enriquecimento sem causa. Vai ter que dizer que o outro tem que devolver todo o seu dinheiro? Hoje a gente está assistindo um desespero todo, e aí já fica uma chamada de atenção para as pessoas que estão fazendo prática 3 em negociação, da necessidade das negociações. Porque se o serviço não está sendo prestado, você não tem obrigação de pagar. Por outro lado, se você não pagar alguma coisa, aquele serviço vai encerrar as portas. Então, existe uma questão social, mas a obrigação em natura, da maneira como ela foi avançada ou acordada entre as partes, ela não está podendo ser cumprida por fato superveniente, não querido nem previsto pelas partes e não causado por elas, que é a ocorrência de um vírus. Então, isso vai causar impacto direto nas obrigações, claro, nas obrigações travestidas de contrato e nas obrigações mais simples do cotidiano dos senhores, que nem contratos são. Não tem... É a forma de contrato, mas o senhor nem tem a formalidade ali de um contrato escrito. Alguém aqui assinou algum contrato com a CPFL? Não, mas todo mês vem ali bonitinho o débito. O que não pode mais vir? A restrição. Quer dizer, ele não está podendo cobrar o quê? O descumprimento. Opa! Então a gente está mexendo nas regras de descumprimento da obrigação? Isso. Então vamos entender primeiro qual é esse conceito, para depois a gente verificar como a situação atual está afetando esses conceitos, tá? Porque assim fica pelo menos um pouco mais fácil dos senhores entenderem. Então, inadimplemento, ele pode ser absoluto, descumprir integralmente, não tem a menor condição de levar adiante esse contrato. Esse é o descumprimento absoluto. Não vou pagar, não adianta você vir aqui. Não, mas você não quer pagar de uma outra forma, não vou, encerrei. Então, esse é o descumprimento de contrato. Você vai falar, mas Marilena, isso daí não é rescisão? Você foi lá em situação de normalidade e pediu para encerrar? Não, você está devendo. Então, você tornou-se inadimplente. Ninguém nasce inadimplente, você fica. É um episódio da sua vida, eu espero, né? Então, você fica inadimplente, a hora que você normaliza a situação, você sai dessa posição tão vulnerável. Então, tá aí a questão do inadimplemento absoluto. O inadimplemento relativo, eu ainda tenho condição, de alguma forma, de cumprir, ainda que parcialmente, a obrigação. Imagine um buffet que o senhor tenha contratado uma série de coisas e tenha havido atraso na entrega para aquele buffet de determinados produtos, ele não consegue entregar. Ele entregou parcialmente. Então, a gente fala que tem um descumprimento parcial, um inadimplemento parcial. Tá? Então, nós temos essas duas categorias de inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. A mora é o atraso no pagamento. Tá ok? Então, mora é atraso no pagamento. Inadimplemento, falta de pagamento. Né? Mora, eu atrasei. Tem muita gente que atrasa no pagamento ou no recebimento do produto
Sim, pode ser por culpa do devedor, mora solvendi, ou por culpa do credor, mora accipiendi. Não esqueçam, senhores, nós estamos falando de solvens e accipiens. Então, é mora solvendi, culpa do devedor. Mora accipiendi, culpa do credor. Como assim? O devedor não vai pagar no dia certo. Então, a gente chama de mora solvendi. Eu é que deixei de solver a obrigação, de cumprir a obrigação na data, na forma e da maneira ajustadas. Tem gente ainda aguardando chegar a conta para poder pagar. Então, atrasou ou você esqueceu a conta? Esqueci onde eu pus a conta, atrasou? Você vai pagar um valor por esse atraso, que é exatamente o valor da mora, né? E a mora o que é? Esse atraso no pagamento. Mas, Maria Helena, não é um inadimplemento? Não, gente, porque eu vou dar continuidade ao contrato. Eu só atrasei aquela prestação. Ou perdi. Quantas vezes a gente não tem que ligar de novo? Perde, confunde, paga errado. Ocorreu aí uma mora solvendi. Você que se atrapalhou na hora de solver a obrigação. A obrigação vencia dia 10 e pagou dia 15. Tem contratos até que você deixa em débito automático e que eles já falam que eventual mora, portanto, os encargos contratuais correspondentes a atraso serão cobrados na fatura do mês subsequente. Porque aquela já foi feita, já foi paga com atraso, então para não ter que ficar fazendo cálculo, aquela está paga. Na do próximo mês vem aí o percentual relativo aos dias de atraso. Então, mora é atraso no pagamento. Pode ter mora do credor? Sim, ele não vai receber. Ele fala que só pode receber uma semana depois. Aí você tem que ficar guardando, vai ter custo esse depósito seu? Você já deveria estar com outros bens ali. Vai ter custo isso, não. Então, essa é a chamada mora creditores. Bom, se houver mora dos dois, hein? Um não foi receber e o outro não tinha mercadoria para entregar. Então, aí deu 0-0, né, galera? Então, deixa quieto. Uma anulou a outra. São as chamadas moras recíprocas, elas se anulam. Então, mora, gente, ela não é... Ela tá muito mais para impontualidade. Então, é a impontualidade culposa do devedor no pagamento. Eu não esqueci, não sei onde eu pus. Ele não tem intenção de descumprir a obrigação. Ele, na verdade, se tornou impontual no momento do pagamento. Então, a mora debitores, que é a mais comum, a mora do devedor, é esse atraso de pagamento. Pode ser que isso ocorra sem culpa do devedor. Deu problema de um acidente, ele não estava em condições, houve algum caso fortuito ou força maior. Então, aí, tecnicamente, não caberia mora. Mas a gente já vai ver que isso é complicadinho, né? O Código Civil deu um tratamento mais elástico aí para a mora. Então, tanto é que deixa lá, que considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, né? Então, segundo a Rosa Nery, é o descumprimento da prestação por culpa do devedor, solvente ou debitores, ou o seu não recebimento pelo credor, mora accipiendi ou creditores, no tempo, lugar e forma convencionados, né? Então, a ideia aqui é sempre um retardamento culposo. Esqueci de pagar, quando se trata da mora do devedor, tá? Geralmente, a mora do credor não depende de culpa. Aconteceu algum evento e ele não pôde ir até lá, né? Então, para receber ou alguma coisa do gênero. É muito mais fácil eles entrarem em contato e tentar resolver. Existe essa preocupação do devedor, do credor, desculpe, tá? Então, essas são as observações a serem feitas a respeito do inadimplemento das obrigações e do conceito de mora, que é esse atraso impontual por parte do devedor. Quando houver mora do devedor, você vai pagar a cláusula penal, que a gente vai estudar o que é a multa, né?
você vai pagar eventualmente juros, e dependendo da situação de ônus que o senhor trouxe, ainda haverá incidência de perdas e danos. Quando há caso fortuito, nunca há incidência de perdas e danos. Sequer é considerada mora. Entendidos? Então, ocorreu um caso fortuito. Então, não tem que pagar nada mais. Foi provado o caso fortuito. Acabou o assunto. Né? Então, existe uma preocupação aqui com a intelecção do que seja caso fortuito, força maior, por parte dos senhores, para que não dê tanta confusão na hora da prática. Né? Porque isso às vezes acontece. Então, voltando aqui, a mora, dentro do inadimplemento relativo à mora, está previsto no artigo 364 do Código Civil. Ela tem esse sentido de significar mora, né? Demora, retardo, ou seja, você deixou de executar na forma que foi estabelecida, mas não pretende livrar-se da obrigação. E aqui não tem nada a ver com a forma como a qual você paga, né? Você vai pagar em dinheiro. A questão não é essa, é o retardamento no cumprimento da obrigação. Na verdade, você tem. O que existe aí? O Venenosa fala bem disso. O Silvio de Salvo Venosa menciona bem isso. Ele fala que, na verdade, o que ocorreu foi uma violação de um dever preexistente. Então, você tem ali, Plácido de Silva trata disso também, um dever preexistente. Você violou esse dever preexistente, que era de pagar naquela data. Então, isso daí caracteriza a mora. A mora do devedor. A mora do devedor é o descumprimento da prestação por culpa do devedor no tempo, lugar, na forma convencionados, como eu já mencionei para os senhores. O atraso no cumprimento da obrigação é o elemento objetivo da mora, que é a exigibilidade que tem que ter como requisito obrigatório e fundamental da mora. Tem o valor específico do que você tinha que pagar, a data de vencimento, sim. Então, o senhor está em mora. Atrasou, está em mora. Tá? Ainda há necessidade da culpa do devedor. Se não houver culpa, aqui alguns doutrinadores, o Araquém de Assis fala que é o elemento subjetivo da mora. Eu não vejo muito dessa maneira, mas são requisitos que você tem que cumprir, tá? Tanto é que o artigo 396 fala que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, a culpa ela existe sim como um elemento ou como um requisito, como eu prefiro dizer. Ela existe como um requisito, você tem que ter a impontualidade de valor certo ou de obrigação certa a ser cumprida, e você tem que ter o descumprimento voluntário, portanto, culposo, voluntário no sentido de ser culposo, né? Não de ser doloso. Ou não há voluntas de descumprir. Você bobeou, né? Como vocês gostam de dizer. Houve uma bobeira aí e você não conseguiu dar integral cumprimento à obrigação. Portanto, aí a questão é, teve algum fato que não é imputável ao devedor e acarretou esse atraso? Porque aí você teria o caso fortuito ou a força maior. São chamados fatos supervenientes. Supervenientes a quê? A constituição da obrigação. Maria Helena, me perdi. Vamos lá. O senhor compra de fulano uma parte... um imóvel. O senhor fez a compra de um imóvel. Tá pagando ali, bonitinho. Tá? Atrasou o pagamento. Por quem? Porque houve a paralisação da obra, a suspensão de tudo. O senhor acha também que não tem que pagar, porque você está numa situação de pandemia. Veja, foi um fato superveniente que atrapalhou os dois. O dono do prédio queria entregar a obra e você queria continuar o pagamento. Você teve redução salarial por conta da pandemia e o cara não consegue terminar a obra porque não pode ter todos os pedreiros no mesmo local. Ele tem também que fazer um ajuste às normas permitidas para que ele funcione. Portanto, ele vai atrasar a obra. Vai ter atraso dos dois lados, gente.
O que se está alegando agora é que ninguém teria que indenizar ninguém. Por quê? Porque esse seria um caso fortuito. E o que o tribunal tem respondido? Não, Covid não é caso fortuito nem força maior. Os contratos devem ser cumpridos. Olha que coisa linda! Né? Greve é força maior. Como é que você vai pular uma greve? Eu fico impossibilitada de entregar o bem para você. Se está em greve, como é que chega a mercadoria? Lembra da greve dos caminhoneiros? Quanta gente deixou de cumprir? Ah, mas ele então vai ter que pagar. Vai ter que pagar o quê? Ele colocou na carreta na data certa. Não chegou, não porque o transporte tenha sido, de alguma forma, sofrido um acidente ou qualquer outra coisa. Houve uma greve dos caminhoneiros que paralisou tudo. Então, desculpa, o devedor da obrigação não tem nada a ver com isso. Ele colocou a obrigação na data certa para ser entregue, contratou e pagou. Houve um evento não previsto por nenhuma das partes e que atrapalhou ali. Naquele caso foi reconhecido o caso fortuito. E não houve indenização de parte a parte. E vamos deixar bem claro, muita gente teve perecimento de produto ali, hein? Pereceu tudo pelo tempo de demora e a carga exposta. Pereceu, deteriorou. Então, nós tivemos muitos problemas. De toda forma, teve descumprimento de obrigação também. Deu inadimplemento ou deu mora. Chegou mega atrasado. Vou cobrar? Não, né? Porque, na verdade, nem teve mora, porque se aplicou o artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, o devedor embarcou tudo certinho na data, com prazo ajustado para chegar para você, credor. Não chegou porque teve uma greve. Então, não incorre este nos ônus da mora, porque são muitos, gente. Não é só cláusula penal, não é só multa. Tem juros, pode ter perdas e danos. Então, essa conta, ela pode ficar alta. Hoje, o que vocês estão assistindo nos debates, eu espero que estejam assistindo esses debates, é qual é essa conta que vai ser paga e quem é que vai pagar da Covid. Vai ficar para quem pagar? Para o credor, para o devedor? Eles vão ter que dividir o prejuízo? E o Estado? Ele vai bancar de que forma? Como é que a gente faz essa situação, gerenciar essa situação? Não, os contratos vão continuar. Desde quando? Se eu tenho autonomia da vontade, você manda na minha vida. Se eu não quiser interromper o contrato, eu interrompo. Agora eu quero saber se eu tenho que interromper o contrato e receber em 12 vezes. Como é que o Estado, me respondam essa, como é que o Estado vai lá e faz um termo de ajustamento de condutas com as empresas aéreas dizendo o seguinte, olha, vocês podem devolver para o consumidor em 12 vezes. Ah, perfeito. Por que eu tenho que amargar essa devolução? Por que eu, consumidora, é que tenho que arcar com os ônus dessa devolução? Em 12 vezes ela vai perder a sua capacidade econômico-financeira, ela já não vale mais o que valeu a época que eu fiz a compra da passagem. Mas nesse caso descarta porque houve um termo de ajuste de conduta. Tá, quem fez esse termo de ajuste de conduta em meu nome? Como é que o Estado está agindo em meu nome e em meu prejuízo? Isso se sustenta no direito privado? No direito público eu posso entender, no direito privado se sustenta? Ele poderia dizer que ele está dando empréstimo às empresas aéreas e que, portanto, elas devem honrar as obrigações dos consumidores e devolver o dinheiro. Ou dividido em 2, em 3, mas em 12? E ainda com prazo para o consumidor ir lá e renegociar, senão ele perde o quê? O dinheiro é dele? Desde quando o Estado pode dizer quando que eu perco o dinheiro de um contrato que eu firmei com outro particular? Que história é essa? Então, aqui na de implemento, senhores, acho melhor todo mundo ficar mais atento, porque o impacto na realidade diária dos senhores será muito grande daqui para frente. Então, quem não entender na de implemento das obrigações não vai entender contratos. Então, é melhor ficar um pouco mais atento a isso, porque vai ter muito material extra passado para os senhores daqui para frente, exatamente por conta das discussões com relação à Covid e tudo mais, aos termos de ajuste de condutas, o que pode e o que não pode ser feito. Tá ok? Paramos, portanto, no conceito de mora e nessa situação do caso fortuito e força maior e farei um podcast só sobre caso fortuito e força maior para o nosso próximo encontro. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.